E eu preciso confessar, eu sou coach. Meu nome é Daniel Portilho, sou sócio fundador da Dexor e trainer aqui da empresa também. E nós somos especializados em desenvolvimento de equipes que gerem resultados. Nosso foco é mostrar nas organizações que o principal vantagem competitiva que tem, a principal vantagem, assim, o diferencial, são as relações das pessoas. Isso não se copia. E que boas relações geram muito impacto. E eu comecei tudo isso lá atrás, há 16 anos, sim, com o coach, antes da barbárie que virou, antes de queimarem essa metodologia, que ela é extremamente poderosa. E eu estava discutindo isso aqui com o nosso time, e aí o Bruno virou para mim e falou assim, Dan, por que você não fala sobre isso? Eu confesso que durante um tempo, acho que até hoje, viu? Eu fico um pouco de vergonha de falar que eu sou coach ou trabalhei com coach. E por que isso, né? O coach nada mais é, vamos lá, quem criou o coaching, na minha visão. Um cara chamado Sócrates. Coaching é maêutica, é você saber usar perguntas, construir perguntas abertas, usar perguntas fechadas de um jeito estratégico, perguntas de diagnósticos, de hipótese, ou seja, é a arte da pergunta, né? A pedagogia da pergunta, como diria Paulo Freire. Então veja que é um método muito mais antigo, criou essa fama com Galway e com algumas outras pessoas, quando eles começaram a ver performances sendo aumentadas ao fazer boas perguntas. E no final das contas a gente parou de se perguntar, né? E aí o que eu pude perceber ao longo desses 16 anos? Teve um boom de formações de coaching, e aí eu vejo que tem dois movimentos, que é o coaching profissional e o mercado de formar coaching. E aí começa a degringolar a coisa. Como é uma metodologia que no final é uma ferramenta de fazer perguntas, né? É algo muito restrito do que o coaching profissional pode trabalhar, de fato a metodologia de coaching, né? Essa maiêutica, as pessoas começaram a vender isso como se fosse um milagre, né? Então eu vi algumas coisas que chegaram para mim de pessoas sem estudo, sem uma capacidade mais profunda mesmo, assim, fazendo empréstimo para fazer uma formação de coaching para cuidar do filho que tem depressão. Vocês entendem o perigo que isso tem? Pessoal, que inclusive é um valor aqui da Dexor, é que tudo que a gente fale, tudo bem que aqui foi um vídeo de desabafo, mas tudo que a gente traz em termos de teoria, de método, precisa ter embasamento científico, precisa ter artigo, precisam ter especialistas e instituições de renome para se validar. Então, eu acho que quando fala do coaching, isso se perdeu nesse processo. E tudo que a gente faz, pelo menos aqui, tem essa seriedade, né? Trazemos as fontes de quem que a gente está falando, por que a gente está trazendo essa pessoa, e quando é um método nosso, porque afinal de contas, em 16 anos eu já consegui construir algumas coisas, né? E aí, infelizmente, uma ferramenta tão boa foi queimada por pessoas que viram uma oportunidade de vender uma imagem de sucesso, de que eu sou rico, que eu tenho tudo e que se você fizer o meu curso de coaching, você vai conseguir ganhar a mesma coisa. Então entrou nesse movimento de esperança. A gente tem outros movimentos de metodologias, de marketing, de produtos que vendem a mesma coisa. Essa falsa esperança de ficar milionário com uma pílula mágica, com uma metodologia que, de novo, é muito simples o que é o coaching. E para vocês terem uma ideia, eu estou até com os dados atualizados aqui dentro do que eu der conta. Hoje, quando a gente fala de mercado de coaching profissional, mercado sério, coaching, tem a International Coach Federation, que é a americana, que regulamenta de alguma forma isso. Eu gosto muito também da Academy of Executive Coach de Londres. São pessoas muito sérias que fazem isso há muito tempo. Então eu estou aqui com algumas informações. Quando a gente fala de ser um coaching profissional, você precisa ter mais ou menos de experiência mínima que 100 horas de coaching pagas, tá? Uma formação específica de 60 a 125 horas para você ser iniciante. Quando a gente fala de Master Coach, por exemplo, você tem que ter mais de 200 horas de formação específica, precisa ter mais de 2.500 horas de coachings pagas, ou seja, profissionais, e 10 horas com um mentor que já tem essa certificação. Então, o que é muito interessante quando a gente pensa no coach profissional? Eu cheguei a ver pessoas que pagavam, sei lá, 10, 12 mil reais num curso, parcelado em 10 vezes no cartão, num curso de final de semana para virar Master Coach, Black Belt, Golden Belt, esses belt tudo, e não é Master em nada. Então veja, como muitas pessoas caíram, né, nessa falácia de ficar milionário, de ficar rico, com um curso que para de fato trabalhar de uma forma séria, exige muito esforço. Então, assim, infelizmente, teve pessoas que não tiveram ética dentro desse contexto do coach e usaram para ganhar dinheiro, né? No mercado de formar um monte de coaching. Mas eu hoje ainda defendo a metodologia de coaching, o coaching sério. A maiêutica é uma ferramenta. A maiêutica é uma ferramenta importante. A pedagogia da pergunta, ela é essencial para a aprendizagem, como diria Paulo Freire. E sendo muito honesto com vocês, sabe? Eu não acho que o coaching, a metodologia,
né? As ferramentas que o coaching utiliza, e algumas pessoas entram ali na teoria cognitiva comportamental, utilizam muito PNL, tem alguns lugares perigosos em termos de ferramenta. É uma metodologia que nada, na minha visão, justifica tecnicamente você pagar, cara, 10 mil reais uma sessão de coaching, 25 mil reais uma sessão de coaching, 21, eu já vi isso, tá, gente? 21 mil reais uma sessão de coaching, 1h30 com uma pessoa para te fazer perguntas. Então teve alguns absurdos dentro desse contexto que, na minha visão, e aqui de novo, estou trazendo a minha visão, quando eu trago artigo e livro é um outro tipo de vídeo, mas a minha visão sobre esse mercado que eu atuei durante muito tempo. Chegou um ponto que eu nem falava que eu era coach. E hoje eu utilizo nas minhas mentorias, nos masterminds, no desenvolvimento de equipes que eu faço. Mas, de novo, é um método muito simples. Não era para ter virado esse absurdo que virou. E eu vejo que algumas outras coisas estão indo pelo mesmo caminho. Mentoria, que é isso, queimou o nome de coaching, agora é mentoria. Todo mundo é mentor. Conselheiro, um monte de curso de formação de conselheiro, as pessoas vão dar a ser membros de conselhos de empresa. E, infelizmente, a psicanálise. Porque tanto Freud quanto Jung, a galera de base nisso, eles têm a formação que você não precisa ser psicólogo e médico. Eles falam isso na teoria deles. Só que, de novo, tem pessoas se aproveitando dessa brecha para, infelizmente, banalizar, pasteurizar, tornar raso métodos que são muito sérios. Então, aqui eu acho que é um desabafo, né? Comenta aí embaixo o que você acha sobre isso, a gente pode aprofundar no debate sobre essa questão. Bruno, o que você me pediu tá feito. Eis o meu desconforto, que eu acho que eu nunca disse em um vídeo sobre a prática de coaching. Então, se você quiser saber um pouco mais do que é essa engenharia social, ter acesso a algumas metodologias que a gente utiliza, ou compartilhamento de livros que a gente lê, de artigos, eu te convido a se inscrever no nosso canal, de entrar nas nossas redes e se aproximar dos nossos debates de desenvolvimento humano. Porque, afinal de contas, se a gente tem mais bem-estar, a gente consegue ter mais felicidade, a gente consegue gerar mais resultado e ter melhores ambientes de trabalho.